ainda estava numa partida que já aconteceu e gera muita polêmica até agora, que é justamente São Paulo e Palmeiras. E o presidente da comissão de arbitragem, o Wilson Luiz Seneme, ele se pronunciou a respeito da impossibilidade de traçar a linha de impedimento naquele lance do Caleri, que foi tanto comentado por todos. Vamos conferir exatamente o que falou, então, Wilson Luiz Seneme, presidente da comissão de arbitragem. Abre aspas, não é possível traçar, no caso ele falando da linha aí, porque esse jogo fica por um período na máquina. E segundo a informação da empresa, quando a máquina vai ser usada novamente, ela precisa ser resetada. E isso foi resetado. Entrevista também ao Globo Esporte. E aí é claro que o Palmeiras também se manifestou, né? O Palmeiras se manifestou justamente sobre essa polêmica do jogo contra o São Paulo e disse o seguinte: não é de hoje que o futebol brasileiro vem sofrendo com as mazelas da arbitragem, mas o Palmeiras entende que chegamos ao fim da linha. Não resta mais qualquer dúvida de que houve erro de protocolo na arbitragem do jogo contra o São Paulo. Assim como não há qualquer dúvida de que Caleri estava em posição de impedimento, algo que a tecnologia detecta com extrema facilidade. Em razão desses fatos inequívocos, podemos afirmar que o Palmeiras sofreu prejuízos esportivos e financeiros irreparáveis e de gravidade extrema. Tem um problema aí, né, nessa nota. E ela continua. Hoje, contudo, fomos surpreendidos com uma desastrada declaração do presidente da comissão de arbitragem, senhor Wilson Seneme, de que não seria possível checar o impedimento do atleta do São Paulo, conforme solicitamos, por ter sido a máquina resetada. Não há mais medidas jurídicas que o Palmeiras possa tomar. Não houve erro de direito, houve, porém, irreparável e gravíssimo erro de fato. Dessa vez, o prejudicado foi o Palmeiras. Se não houver uma drástica mudança, cada vez mais times serão lesados com perdas inestimáveis. Pessoal, a gente já vai falar também do outro confronto de quartas de final, Fortaleza e Fluminense. Como este caso ainda se referia a quem seguiu, ao jogo entre Palmeiras e São Paulo. Então, a gente já puxou esse caso também para discutir aqui. E o Leonardo Gaciba chega ao vivo ao nosso Sport Center para falar sobre essa manifestação, né? O Seneme trouxe aí que a máquina foi resetada. É assim mesmo que funciona, Gaciba? Como é que é tudo isso? Como é que é o funcionamento dessa tecnologia e se de fato isso acontece? Seja muito bem-vindo ao nosso Sport Center. Um beijo para você. Boa noite, gente. Prazer falar com vocês, muito grande. Talvez nesse momento eu seja a pessoa no Brasil que mais tem o conhecimento de como funciona, né? A questão da tecnologia, como isso é salvo ou não. Fazendo a ressalva que vou falar a respeito dos critérios da minha administração, 19, 20 e 21. Critérios padrões que foram criados na minha gestão e como isso funcionava a questão de armazenamento de jogos. O que aconteceu? Por uma questão de transparência, né, o que nós fazíamos? Sempre esses jogos eram mantidos em sua íntegra, armazenados até o próximo jogo. Se algum clube solicitasse, se tivesse algum vídeo que a gente quisesse fazer da questão didática, a gente separava esses vídeos e esses vídeos ficavam em condições. Acredito que a jogada em questão é um vídeo completamente didático, que eu, sem sombra de dúvidas, na minha gestão teria sido separado para que a gente conseguisse fazer as linhas. Isso não é falta de treinamento, viu, CBF? Não é não, até porque tinha muito mais treinamento, 19, 20 e 21, do que esse ano, né? Então, na verdade, esse é um erro que aconteceu do árbitro assistente e a gente tem que começar a assumir as nossas responsabilidades, né? Por exemplo, o Voaden foi escalado errado para o jogo, não era o árbitro que deveria estar nesse jogo, depois de 6 meses sem apitar. O assistente que fez esse jogo e estava envolvido nessa arbitragem, ontem trabalhou no jogo Palmeiras e Cuiabá de forma dobrada. Então, as declarações são feitas de forma reativa, se espera o time pedir para depois fazer. E essa declaração feita na terça-feira, pode ser que não exista mais, porque segunda-feira de noite foi feito. Então, quer dizer, esperou-se até terça para falar que não tinha como fazer a linha? Não é por aí a coisa, acredito eu que esse seja o grande equívoco, né, que está acontecendo. O que é separado e fica de forma, pelo menos assim era a gestão, vou repetir, estou falando da minha gestão, ficava dentro do sistema da CBF todos os lances protocolares, ou seja, essa jogada
deve estar lá no sistema da CBF. Traçar linhas ou não, isso depende se foi salvo o clipe com todas as câmeras disponíveis, que vocês precisam salvar o clipe com todas as câmeras para que a gente possa fazer um clipe didático e posteriormente fazer essa linha de impedimento. Agora, a declaração, as solicitações do filiado foram feitas há 4 dias atrás. A resposta foi dada hoje, então não houve celeridade. Assim como foi feito com o Atlético Mineiro. Parece que a CBF está fazendo assim, quando o clube reclama, ela dá uma resposta e não tem um padrão. E isso está transformando uma grande confusão e não está legal. Não está legal esses critérios adotados. André Zupa, fique à vontade também. Eu vou fazer uma pergunta ao Gaciba. Boa noite, Gaciba. A gente estava conversando ontem no Linha de Passe exatamente sobre a utilidade de você, se tivesse ainda as imagens para traçar a linha, se seria de fato útil tanto tempo depois divulgar se o Calleri estava ou não impedido. Isso dividiu um pouco a nossa opinião ontem no Linha de Passe. Queria saber a sua opinião como ex-árbitro e ex-gestor da comissão de arbitragem, como comentarista de arbitragem, se depois de tantos dias valeria a pena divulgar a linha de impedimento, se pudesse, para saber se o Calleri estava ou não habilitado para o lance. O grande fator, isso transforma um pouco o problema. O problema maior que existe é não fazer essa linha no momento, porque depois não vai fazer grande mudança. Ele estando ou não impedido, eu discordo até mesmo da interpretação da penalidade. Para mim não existiu a penalidade. Então, quer dizer, não tem como se mudar o que aconteceu. O que é? Questão de curiosidade, só curiosidade. Pela experiência que nós temos, pelas imagens que eu vi, provavelmente o Calleri estaria em posição de impedimento. Mas isso seria simplesmente para... E aí é legal a declaração da presidente do Palmeiras. A Leila está colocando de forma muito correta. Isto é um erro de fato. Não é um erro de direito. Isso é um erro de fato. Então não tem problema nenhum que as pessoas admitam que aconteceu o equívoco, né, da arbitragem, conforme foi dito, né? E foi uma somatória de erros que aconteceram nesse jogo. E são coisas que vão mexendo com a parte psicológica, né, do árbitro em conta. Ontem, no jogo Palmeiras e Cuiabá, nós tivemos equívocos de interpretação de arbitragem. Também equívocos de interpretação de arbitragem. Porque me parece o povo meio perdido, assim. Tá? Me parece que o rumo foi meio perdido no negócio. É para chamar menos, é para chamar mais? Quando é para chamar, quando é não para chamar? O que é um erro claro e óbvio? Parece que a coisa não está com um critério bem legal. E isso aí é ruim, porque a gente acaba reagindo sempre. A CBF parece que está reagindo sempre ao que os clubes vão pedindo, né? Então, dependendo do que os clubes pedem, a CBF vai reagindo. E isso não é legal na questão de critério. E está na hora da pessoa pegar, das pessoas pegarem, né, e assumirem, né, o que está acontecendo, parar, pensar, olhar para o próprio umbigo, a gente conseguir admitir que há falhas também, né? Por exemplo, treinamento. Isso não é uma falha de treinamento. Isso, no primeiro treinamento, na habilitação do árbitro, isso é ensinado que tem que se fazer a linha de impedimento. Isso não é falha de treinamento, até porque a CBF tem, no mínimo, 8 vezes mais de hora de treinamento que a própria Conmebol, que é a entidade maior da América Latina. Então isso não é horário de treinamento, não. Isso é erro individual que aconteceu e que tem que ser assumido. E não adianta sentar na máquina depois e tentar fazer outros tipos de composição, porque não é assim que a coisa funciona, né? A questão de transparência, a questão de jogar aberto, ou se joga aberto 100% ou nada. Por isso até que era a minha visão na questão anterior. Eu queria sempre divulgar todos os vídeos, todos os vídeos que tinha, ou nenhum. Eu não gosto desse negócio de ficar selecionando e divulgar só o que dá barulho, não é legal. André, você tinha comentado a respeito, inclusive, da nota da Leila. Antes disso, eu estou de pleno acordo com tudo que o Gaciba disse e a experiência dele como gestor da arbitragem, sempre deixando claro que as coisas funcionavam como ele falou durante o período em que ele esteve ali. Talvez algo tenha mudado operacionalmente agora, a gente não sabe. E a gente não sabe porque a CBF também não diz se alguma coisa mudou. O que é difícil compreender é o seguinte, além da questão técnica, né? Assim, é difícil acreditar que a imagem não existe mais e que então, né, como se fosse uma foto apagada. Não dá, manda a foto para mim, não tenho mais. Em algum lugar está lá a foto. Dá para buscar na nuvem, não dá? Dá para ir na lixeira pois é. Então, sabe aquelas coisas? Só para deixar claro tecnicamente falando, a imagem existe. Traçar a linha que teria que ser gravado todas as câmeras
Perfeito. Todas as câmeras para conseguir pegar essas câmeras que são... Tem um exemplo bem claro que aconteceu na minha gestão e sempre é melhor a gente falar do nosso trabalho, né? A gente parar de falar do trabalho dos outros e falar do próprio trabalho. Por isso que eu vou falar do meu trabalho. Que aconteceu no jogo Botafogo e Palmeiras, onde o tribunal, pela primeira vez, em 2019, né, no pênalti do David, pediram as imagens. Aquele jogo estava todo salvo. Outra, Vasco e Internacional, né? Por uma questão, como deu problema no jogo, naquele foi o problema da luz que incidiu e não conseguiu se traçar as linhas dentro do campo de jogo, aquele jogo foi automaticamente todo salvo um dia posterior e entregue ao Tribunal de Justiça para julgamento, né? Por isso que é mais fácil a gente falar do nosso próprio trabalho, né? A questão dos critérios que nós tínhamos. Desculpa te interromper. Exato. E o que fica difícil de entender, além da veracidade dessa declaração na parte técnica, ora, um lance tão polêmico e uma questão que vem sendo discutida praticamente desde o minuto que o jogo terminou, né, as cobranças de pênaltis, já se sabia que haveria interesse nos áudios das decisões e não na linha, que é um ponto central da discussão. Pelo áudio você vê o assistente, que seria responsável pela marcação do impedimento, dizendo que o lance era ajustado. E simplesmente essa informação é esquecida e ela permanece esquecida. Eu repito, eu disse isso aqui ontem. A CBF vir a público e dizer foi cometido um erro de não traçar a linha, é o óbvio do óbvio. Todo mundo que está acompanhando esse assunto sabe que a linha deveria ter sido traçada. A questão é por que ela não foi traçada.